mais um vídeo aqui no nosso canal. Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho que fica bem do lado do botãozinho de inscrição? Então vai lá fazer isso, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Aproveita, compartilha com os amigos. Comentem o que vocês querem que eu faça. Me sigam lá no Instagram, @mamachultz. Aqui no nosso canal a gente tem vídeo todas as terças, quintas e sábados. Então ativa o sininho, que aí você vai receber as notificações e vai ficar por dentro de tudo. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pincéis de maquiagem. Todo mundo sempre me pergunta: ai, Márcia, que pincel que eu compro? O que é importante? O que não é importante? Pra que serve cada pincel? Então a gente vai dar uma pincelada sobre os pincéis de maquiagem, qual é a função deles, pra que eu uso. O primeiro pincel que eu vou falar pra vocês é o pincel de pó. Eu tenho dois aqui pra poder. Normalmente eles são bem gordinhos, bem macios. Esse aqui nem tanto, mas esse aqui é super macio. Esse meu da Ruby Rose. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os pincéis que eu citar aqui. Eu gosto bastante desse. Ele inclusive não serve só pra pó, ele também serve pra blush. Mas eu uso pra pó porque eu tenho outros pincéis de blush. Então, pincel de pó. Pincel que normalmente ou ele é assim, eu gosto muito desse formato. Ou ele é chatinho, que nem esse aqui. Ou ele eu tenho mais um, que eu não sei onde está. Esse aqui, ó. É esse daqui. Temos esse pincel aqui. Eles são pincéis para produtos cremosos. Então, normalmente esse aqui eu até uso ele para base e corretivo também, mas eu gosto de usar ele para aplicar sérum, para aplicar blur, aplicar aqueles produtos que a gente passa antes da maquiagem. Ele se chama Dual Fiber e ele tem assim menorzinho, tem maiorzinho. Tem gente que aplica base com ele também, mas eu uso para isso. Esse pincel, esse aqui eu uso para corretivo aqui embaixo do olho, ó. Até para base também, para espalhar embaixo do olho, por ele ser cônico, ter esse formato de um cone, ó. Ele fica fácil de aplicar o produto aqui embaixo. Então eu gosto muito para usar ou para base ou para corretivo aqui embaixo do olho. Ele também serve quando a gente vai fazer o contorno. Lembra lá do contorno das Kardashians? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele é bom, ó, para poder esfumar aqui no nariz. Então é um pincel para produtos mais cremosos. Eu gosto e uso e recomendo. Aí a gente tem esse pincel aqui nesse formatinho que eu uso para base, para espalhar a base no rosto. Tem aquele mais chatinho que eu mostrei. Eu antes usava um assim, tá? Maior, um pouquinho maior que esse. Esse aqui é meio pequenininho. Eu confesso que esse aqui eu não uso muito, eu não gosto muito dele. Mas quando eu uso um pouquinho para espalhar, para esfumar o contorno, quando eu faço contorno em creme. E esse para base. Ele pode ser assim, ele pode ser... Tem uns que são em forma de triângulo, tem uns que são assim. Todos são pincel de base. Esse pincel aqui, bem diferentão, ele é pincel de contorno. Então, vocês já me viram, ó, aqui no nariz, aqui. Pra essa região eu não gosto muito. Na verdade, eu uso ele mais pro nariz. Tem um outro pincel que eu ainda não tenho, que eu até vou na 25 de março, provavelmente vou adquiri-lo se eu encontrar lá. Que ele é um pincel de contorno. Ele é um pouquinho mais parecido com esse, mas ele é pra contorno. Pincel de blush. Que esse também serve para contorno, tá? Quando vai fazer contorno em pó. Mas é um pincel de blush. Eu tenho esses dois. Os dois são bons. Eles são com as cerdas um pouquinho menores do que o pincel para pó. Olha como o pincel de pó é bem maior. Eu gosto bastante quando ele é na diagonal. Eu acho que ele faz, principalmente quando a gente vai fazer o contorno, ele tem um formato que deixa, desliza mais fácil o produto no rosto. Não que eu desgoste desse, eu confesso que eu gosto mais desse pra fazer contorno, pra essa região aqui, ó. E pra blush, pra passar aqui na bochecha, embora eu acabe passando com esse, porque você já tá com ele na mão, você usa, ele serve bem. Eu gosto bastante desse aqui, pra poder aplicar o blush. A gente tem esse pincel aqui, que todo mundo que compra aquele estojinho, que já vem pronto de pincéis, normalmente vem esse e fica, que diabos é esse? Tem gente que usa ele pra passar iluminador aqui. Mas o nome desse pincel é o pincel vassourinha, e a função dele é varrer o excesso de maquiagem. Então você passa o pó e vem limpando o excesso de maquiagem.
Mas eu confesso que até eu uso às vezes também pra passar iluminador aqui. Embora eu tenha um pincel de iluminador que eu até gosto mais do que ele. Vamos falar do pincel de iluminador? Deixa eu só achar ele aqui na minha bagunça. Bom, o pincel de iluminador, normalmente ele é assim, nesse formatinho rabinho de cavalo. Um pouquinho mais gordinho. Se você pegar, eu vou pegar pra vocês compararem com o pincel de esfumar. Ele é bem maior, ó. Esse aqui é um pincel normal de sombra pra esfumar. Ele é bem mais gordinho e ele dá perfeitamente aqui, ó, nessa região que a gente vai esfumar, aqui no meio do nariz, aqui. Então ele normalmente é assim maiorzinho. E o que eu falei pra vocês, tem gente que usa o pincel vassourinha pra passar iluminador. Aí é questão de gosto pessoal, de como você se adapta melhor. Eu também gosto muito desse pincelzinho aqui, ó. Ele é um pincel também assim na diagonalzinha pra passar, fazer contorno aqui, ó. Nessa região do nariz, ele é muito bom. Aí, às vezes, pra marcar aqui, eu uso, às vezes, ele até na sombra. Ele é bem grandão, gente, mas eu confesso que eu gosto muito dele e eu uso bastante. Vou falar um pouquinho agora dos pincéis para corretivo. O meu preferido é o linguinha de gato, esse aqui bem pequenininho. Ele é muito bom para corretivo. Quando a gente vai fazer corretivo em creme, principalmente, para poder acertar bem aqui no nariz, ele é bom. Para passar o corretivo aqui embaixo do olho, para acertar o corretivo aqui na sobrancelha, para fazer cut crease. Ele é um pincel, gente, se vocês forem me perguntar, um pincel essencial na maquiagem é esse. Ele não pode faltar. Nem esse, nem o de blush. Eu depois vou mostrar no final, que eu mostrar tudo, quais pincéis que eu acho que são mais importantes na maquiagem. Mas já de antemão eu afirmo, ó, o meu tá até velhinho, já até saiu aqui o... Eu tenho até dois, porque eu uso um para corretivo claro e um para corretivo escuro. E é o linguinha de gato, bem pequenininho. Eu curto muito. Outro pincel, já que a gente falou de linguinha de gato, tem o linguão de gato. Que ele serve, o meu tá sujinho, que eu acabei de fazer essa make. E ainda não lavei os pincéis. Eu uso ele para espalhar a base. Então, eu passo a base no rosto ou passo aqui no dorso da mão, eu pego o produto e espalho no rosto. Mas ele marca muito, o língua de gato. Tem gente que usa ele para espalhar a base mesmo. Eu só uso para distribuir a base. Aí depois eu venho com o meu pincel de base para polir. Ou a nossa amada esponjinha, que também é muito legal, é muito importante. Eu acho que é legal ter no seu conjuntinho aí de pincéis uma esponja. Ela facilita. O pincel, ele espalha a base. Vamos falar de novo um pouquinho desse. E a esponjinha, eu acho que é legal ter os dois, porque a esponjinha vem e ela penetra melhor no poro, só que ela retira um pouco do produto. Então ela deixa a base até um pouco mais leve. Mas aí vai de acordo com o seu objetivo na maquiagem. Então, a esponjinha, usa sempre ela úmida. E aí vem dando batidinhas para os produtos. Então, linguão de gato, linguinha de gato. Cadê a linguinha de gato? Esse eu uso para base e esse eu uso para corretivo. Tem um outro pincelzinho que eu uso bastante também. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele não tem marca, esse meu. Ele foi super baratinho. Acho que ele foi R$2 esse pincel. Eu gosto muito dele para glitter. Ele é durinho. Ele não é um pincel muito maleável. E ele é bom pra glitter, até pra quando eu faço cut crease, pra poder espalhar melhor aqui a base, aqui no cantinho do olho. E pra aplicação de glitter, aplicar Magic Fix, quando eu aplico Magic Fix para aplicar glitter, eu gosto muito de usar isso agora nos pincéis de sombra. São vários, basicamente, são vários tipos, tamanhos, e um é maior, um é menor, mas basicamente a gente tem esse pincel aqui, chanfradinho, bem pequenininho, que a gente usa para delimitar a sobrancelha, para aplicar sombra aqui embaixo do olho. Ele é um pincelzinho mais de precisão. Eu às vezes uso até ele para poder passar o corretivo aqui no cantinho, mas ele é mais para delimitar a sobrancelha, para marcar a sobrancelha, fazer sua sobrancelha, passar aqui no cantinho. Eu uso para passar corretivo aquele corretivo em gel. Corretivo não, gente. Delineador em gel, ele é bom também. Aí um pouquinho maior a gente tem esse, que é chatinho, que ele é bom para espalhar a sombra aqui embaixo do olho, para quando a gente passa, às vezes para esfumar o delineador também ele é bom. Pra quando a gente faz uma técnica aqui, a gente esfuma o delineador, ou quando você faz lá o delineador gatinho. Aí deu uma borrada. Para você não perder o trabalho que você teve, você pode vir e esfumar o delineador e ficar um efeito esfumado.
Esse pincel é ótimo pra isso. Esse é um outro pincel que eu acho importante. Tem os pincelzinhos rabinhos de cavalo. Eu tenho esse, eu tenho vários. Que eles são pra... Ó, quanta sombra saiu desse. Eles são pincéis pra esfumar. Eu até aplico a sombra com eles também, mas eles são basicamente pra esfumar. E aí tem de vários tamanhos, ó. Tem esse daqui que é mais arredondadinho. Esse aqui não, perdão, gente. Esse aqui que é mais arredondado do que esse. Tá vendo que esse a base é mais reta. E esse aqui é mais arredondado. Esse aqui é melhor pro côncavo. Pra gente marcar côncavo. E aí tem vários, gente. A gente vai vindo aqui com vários pincéis nesse formato. Aí tem bem grandão pra esfumar, dependendo do que você vai fazer. São todos pincéis de esfumar. Eu tenho de vários tamanhos, ó. Tem menor, tem maior. Tem esse pincelzinho aqui que eu uso ele muito pra aplicar a sombra. Ele não é tão rabinho de cavalo, ele é um pouquinho mais comprido e ele é mais chatinho. Tem esse que eles são bons pra aplicar a sombra. Esses esfumam, esses aplicam. Mas embora às vezes eu até consiga esfumar com esse, hein? Aí tem maiorzinho, ó, de esfumar. Tudo é pincel de sombra, gente. Tudo, tá? Vou falar qual é o que eu mais gosto, mas peraí, vamos mostrar tudo. Aí a gente tem esse aqui bem canetinha, que é pra aplicar delineador. A delineador em gel. Esse aqui é bom. Eu até às vezes marco a sobrancelha também com ele. Eu uso quando eu vou fazer aqui no início da sobrancelha pra fazer o efeito do pelo. Eu gosto dele. A gente tem esse aqui que é durinho também. É um pincel chanfrado pra sombra. Bem durinho também. Eu uso marcar côncavo, uso embaixo do olho, uso rente à raiz. É bacana, tá? Não uso esse com tanta frequência, mas às vezes ele é necessário. Mas o que a gente tem? Tem esse pincel aqui, que ele se chama pincel caneta. Que é um pincel pra gente poder marcar côncavo, esfumar embaixo do olho. Às vezes eu aplico iluminador aqui na rente da sobrancelha. Esse pincel é bem legal ter. Eu confesso que eu não tinha, eu não usava. E depois que eu comprei e comecei a usar, gente, eu uso muito, muito. Ele é muito essencial. Aí vocês vão falar, se era essencial, por que você não usava? Porque eu não tinha descoberto ele, gente. Quando eu descobri, eu vi que o bicho era bom. Aí a gente tem esse daqui também, que ele é um pouquinho diferente daquele outro mais chatinho, desse daqui, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho menor. Eu também uso pra fazer esses detalhezinhos aqui, rente, às vezes também pra marcar. Pra sobrancelha eu não uso muito, eu uso mais esse aqui pra baixo. Ok? Mas o que eu tenho aqui? Aí temos o pincel de batom. O meu não é nem de batom, mas eu uso pra batom. Pra mim é o melhor que tem, porque ele tem a cerda bem durinha. Então eu consigo vir, ó, e fazer a marcação do batom e ainda espalhar. Então, pincelzinho de batom. A gente tem aqueles pincelzinhos clássicos de sombra, que eles são bons. A gente acha que não é, mas eles são muito bons pra aplicar a sombra. Você aplica e depois você vem com um pincelzinho desse daqui pra esfumar. Mas ele é bom pra aplicar, tá, gente? Existem mais pincéis no mercado, mas dos que eu tenho, eu mostrei todos pra vocês. Aí eu tenho até mais aqui, mas eles se repetem um pouco. Tem um pouquinho mais de pincel de esfumar, um pouquinho mais de pincel... Tem mais um pincel de blush, que é igual ao outro. Mas basicamente esses são os pincéis. Se eu pudesse falar pra vocês pincéis que vocês deveriam comprar, seria o pincel de pó, o pincel de blush... Até o de blush mais importante que o de pó, tá, gente? Porque o pó a gente ainda pode usar a esponjinha que vem no pó compacto. A não ser em casos que você tenha a pele mais madura, essa esponjinha normalmente costuma acumular muito. Então, o pincel deixa a pele um pouco mais leve. Ele não deixa a pele tão pesada como a esponjinha. Mas, voltando. Então, um pincel de pó, um pincelzinho de blush. Eu gosto muito do meu pincel de base. Esse pincel cônico, eu acho ele importantíssimo. Cadê o que eu mostrei? Esse aqui. Eu acho que ele facilita bastante. O meu pincelzinho de corretivo. Pelo menos um pincel de aplicar sombra. Um pincel de esfumar. Eu tô pegando aleatório, tá, gente? Um pincelzinho pra esfumar, um de aplicar, um pra esfumar. Um pincelzinho chanfrado pequenininho pra sobrancelha. E mais o quê? E, se possível, um assim, pra poder esfumar a sombra. Aí você vai me perguntar, e o iluminador? O iluminador eu consigo passar ainda com o dedo, o contorno eu consigo fazer com o meu pincel de blush. Então, eu acho que... Vamos ver quantos pincéis são. O de blush 1, esse aqui 2, esse daqui 3,
um de esfumar 4, um de aplicar sombra 5, um de corretivo 6, o de base 7, esse daqui de passar corretivo também, 8, e o de pó 9 pincéis, que eu acho que são essenciais, e aí conforme você vai ficando mais fera na maquiagem, você vai vendo a necessidade de adquirir pincéis diferentes, que facilitam, gente. Quanto mais pincel, eu falo que pincel é uma coisa, um item de maquiagem que ele nunca é demais, se você faz muita maquiagem. Óbvio que se você se maquia só para um evento ou para uma festa, não tem necessidade de você ter muitos pincéis. Facilita porque assim, eu higienizo meus pincéis uma vez por semana. Então, mas às vezes eu uso determinadas cores, um azul ou um rosa muito forte, que eu preciso higienizar antes. Então, se eu tiver só um pincel para esfumar, ele complica um pouco porque ele tá secando. E outra, o esfumado bem feitinho e legal é que você use um pincel limpo para esfumar. Então, às vezes, um tom de sombra eu uso 2 a 3 pincéis. Então, é o que eu brinco, que quanto mais, melhor. Mas, lógico, se você não quer gastar muito dinheiro com isso, quer economizar um pouquinho, dá pra usar. Eu, quando comecei, eu tinha só 2 pincéis de sombra e eu me virei muito bem com eles, bastante tempo. É só você limpar bastante na mão, que você consegue se virar com poucos pincéis. Então, acho que esses 9 aqui são os principais, que eu acho que são bem bacanas a gente ter. Eu vou deixar todos listados que eu mostrei, mas eu vou fazer a top lista dos 9 pincéis mais importantes, e aí eu vou botar quais são, se vocês quiserem, né? Outra dúvida, como você higieniza os pincéis? Existem produtos para higienização do pincel que você borrifa? Eu vou fazer um videozinho mostrando como eu limpo. Mas eu limpo os meus com detergente ou com sabão Johnson, sabonete Johnson neutro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Vamos lá, rumo aos 1000 inscritos. A gente tá quase lá, a gente já tá quase na metade do caminho. Lembrando que eu comecei o mês de abril com 62 inscritos. A gente já tá com hoje, nesse momento, 426 inscritos. Então, a gente tá quase lá, gente. Então, vem comigo, me acompanha, me siga no Instagram. E é isso, gente. Um beijo, eu amo vocês. Tchau!